A presença hoje é do engenheiro agrônomo, especialista em socioeconomia, Enio Bergoli. Nós estamos dando sequência a uma conversa iniciada na nossa edição de ontem. Aliás, ontem você explicou todas as razões porque a cafeicultura está enfrentando esses sabores das últimas 5 anos. Particularmente, o que eu penso é que, conhecendo um pouquinho da vida do produtor rural, a gente sente ele tratado com uma certa negligência pelos formuladores das políticas econômicas. A gente acha que o homem do campo é mesmo que relativamente relegado a um certo abandono. Isso é uma visão muito pessoal de urbano que anda na roça às vezes. Só isso. Nenhum conhecimento técnico. Mas eu quero saber de você o seguinte: nos desafios que se impõem para a agricultura, para a cafeicultura particularmente, pela importância estratégica que ela assume, né? Nós somos ainda exportadores de commodities. Nós exportamos o café sem beneficiar, exceto o nosso café solúvel, mas deve ser uma fração minoritária da produção, né? Essa é uma vergonha para o arranjo da cafeicultura nacional, exatamente. A gente entrega matéria bruta, e como fazemos com minério de ferro aqui, pelo menos a CST, a Celó já significou um avanço no semi-manufaturado, produzindo as placas e as bobinas de aço, né? Mas nós ainda exportamos pelota de ferro, cara. Eu acho que nenhum país do mundo está aceitando essa, digamos assim, essa divisão do trabalho, né? Eu gostaria de saber de você, o que nesse trabalho que se coloca para o agricultor, que como você esteve mostrando na edição de ontem, às vezes ele deve atuar na atividade porque ele só sabe fazer aquilo, ele não tem muita opção. Então ele já historicamente já tem uma tradição familiar, já tem aquele vínculo, né? Aquele vínculo, o que certamente os filhos deles, atraídos pelas luzes da cidade, não levarão à frente, que assiste a esse sofrimento, essas agruras do produtor. Como é que você vê que seria as atribuições de cada instância do governo dele mesmo fazer para ele se adaptar a uma condição de vida melhor, acenada inclusive por uma tecnologia que está cada vez mais disponível, visto o Incapé que você já dirigiu e que tantas melhorias imprimiu, né, ao café, tanto do ponto de vista da qualidade genética quanto da produtividade. E o que caberia ao produtor efetivamente fazer, assumir, assenhorar-se? E os governos, o governo estadual, até o governo municipal, eu acho, criando as vicinais lá para ajudar a escoar a safra, não? Nós temos, assim, muitos gargalos, né? Alguns mais inerentes à gestão dos próprios agricultores, outros, digamos, nos níveis diversos de gestão pública, municipais, estaduais e também no governo central, na União. Temos alguns desafios que têm que ser conjuntos, que cabem tanto aos produtores e suas organizações com o poder público e outras esferas privadas, né? Ou seja, temos enormes desafios. Do ponto de vista da produção rural, quer dizer, a decisão de investimento para melhorar a produtividade, para melhorar a qualidade, que são, né, digamos, um binômio fundamental que até o momento garante inclusive renda adicional para os cafeicultores. Esse, né, vai ser um binômio que não vai ser mais somente para ter uma melhoria de renda, mas para a garantia da permanência do cafeicultor no mercado. Ficar no mercado é uma coisa muito lógica. Se essa fosse uma xícara de café e você tomasse um café ruim, muito torrado, com fermentações indesejáveis, você nem toma toda ela, vai um pouco para o ralo. Quando você, né, toma um café com qualidade, e aí a primeira decisão da qualidade é do agricultor. Café é uma fruta, é colher maduro, é não deixar bater no chão, né, colhida com carinho. Você toma a primeira xícara e certamente, dali a um tempo, você toma a segunda. Quer dizer, o efeito da qualidade, ele dobra o consumo num prazo muito curto. E a primeira busca da qualidade é lá no processo produtivo. Colher o café no momento adequado. Você colher o café antes do ponto correto de colheita ou no ponto correto, não tem nenhum adicional no custo de produção do cafeicultor. Então essa é uma decisão dele. A informação precisa chegar, é importante Senar, Incapé, secretarias municipais de agricultura, né? Continuar promovendo reuniões, dias de campo, levando a informação para os cafeicultores, né? Bom, o desafio da produtividade.
quem produz poucas sacas por hectare tende a ter um custo por saca maior do que aquele que usa mais tecnologia, variedade melhor, técnica de podas, técnica de nutrição. Não é? Então, esse que tem um uso maior de tecnologia produz muito mais sacas por hectare. Os estudos apontam que, no caso do Conilon, quem produzir abaixo de 65 sacas por hectare, a média hoje é 41 a 43 sacas por hectare, estará fora do mercado. E não devemos, digamos assim, imputar toda a qualidade para o arábica. O mundo exige qualidade de Conilon. Já temos bons exemplos de produtores também produzindo com qualidade. Acabou-se aquele conceito de que o Conilon é isento de gosto, apenas para enchimento, por ser inerte. Quem não avançar na qualidade do Conilon, não só na produtividade, também vai estar fora. Então, essas são decisões importantes. Cafeicultura de montanhas. Temos dificuldade, morro, precisa de mãos. Faltam mãos para colher a pujança da nossa cafeicultura. Então, precisamos avançar em máquinas e equipamentos para colher, mecanização de colheita, especialmente no Conilon, que está entrando um pouco mais, mas também, para o caso do arábica, melhorar esses equipamentos para facilitar a colheita, que é um dos grandes itens de custo. A decisão também de fazer um cereja descascado, um processo melhor no pós-colheita, também é dos produtores. Então nós temos dever de casa do ponto de vista da produção e temos outros também instrumentos de política pública que obviamente você vai querer abordar também, ou seja... A presença hoje é do engenheiro agrônomo Enio Bergoli. A gente volta já. Voltamos com a presença do engenheiro agrônomo e especialista em socioeconomia, Enio Bergoli. Enio, de toda a sua ampla explanação, que é didática para nós, que nos permite nos familiarizar muito com esse contexto da atividade tão fundamental, tão estratégica que é o café, você mencionou a respeito das demandas que se colocam, dos desafios que se colocam da porteira para dentro do produtor, né? A necessidade dele ser atualizado, dele ser reciclado, dele incorporar melhores práticas, tecnologia, sementes e tal, o tempo exato da colheita, o beneficiamento. E com relação às instâncias que dão esse contexto da política pública, o governo, o que cabe ao governo? O que cabe ao governo do Estado, por exemplo, fazer em prol da cafeicultura capixaba? No que devemos depender do governo federal? Se a gente começar, por exemplo, na primeira estrutura de governo, né, que são os municípios, as prefeituras, nós temos um estudo que 61 dos 78 municípios capixabas têm na agricultura e nos negócios associados à agricultura a principal fonte de geração de emprego e de movimentação de renda. São as cidades pequenas e médias do interior. Então, nada mais justo que as prefeituras municipais, né, reequipe as suas secretarias municipais de agricultura, no sentido de interagirem mais essas secretarias municipais de agricultura com o Senar, com o Incapé, para avançar nas capacitações, ou seja, na chegada de informações aos cafeicultores e aos produtores de uma maneira geral. Como nós já vimos, precisamos que o progresso tecnológico chegue efetivamente a todos os produtores. Quando a gente tem uma média de Conilon de 43 sacas, né, a média é essa, mas nós temos produtores produzindo 80, 90, 100 sacas por hectare e produtores produzindo 20. Então nós precisamos reduzir esse desnível tecnológico entre os produtores para que eles fiquem competitivos e ganhem renda. Não é? Também as prefeituras podem atuar no sentido do fomento de mudas, de adotar, prover viveiros, né, com materiais genéticos melhores. Ao governo do Estado, quer dizer, tem um projeto anunciado recentemente no governo atual, que é de reestruturação do Incapé, né, que passa por um momento de dificuldades muito grande para custear as pesquisas, custear a assistência técnica. Né? Existe um compromisso do governo de ter esse projeto de soerguer o Incapé e o Incapé poder dar um pouco mais de resultado, tanto na geração de conhecimento, quanto no apoio, junto com os demais parceiros, da assistência técnica e extensão rural. Também imagino que a integração um pouco mais forte com o governo federal também possa ser uma estratégia para que a gente consiga colocar em prática, e aí vou falar do terceiro nível, né, que é o governo federal, colocar em prática os instrumentos de política agrícola. O crédito precisa voltar. Mas antes do crédito voltar,
Por que eu falo precisa voltar? Nós fizemos um estudo, eu coordenei esse estudo agora recentemente. Nós saímos de 60 e poucas mil, 61 mil operações de crédito rural no ano de 2014 e decepamos, né, para cerca de 20, 24 mil operações de crédito rural no ano de 2018. Ou seja, mais de 60 mil operações para apenas 24 mil operações de crédito no ano. Ou seja, quase um terço. E isto, quando eu comparo 14 com 18, eu estou comparando o último ano que choveu mais ou menos com o período de seca. Ou seja, no momento em que os agricultores, e aí inseridos os cafeicultores, mais precisavam de aporte de crédito, porque não tinham produção devido à seca, 15, 16, 17, o crédito se tornou, né, mais deficiente e menos abrangente, chegando em menos propriedades. Então, esse é um desafio do crédito. Por outro lado, devido à seca e à crise que passamos, os nossos agricultores praticamente cafeicultores não tiveram renda, né, capaz de suportar o crédito. Então, tem que equacionar também as dívidas de crédito. Então, o crédito é hoje um instrumento importante, mas que há uma distorção no Espírito Santo. As dívidas precisam ser equacionadas e precisamos ofertar um novo crédito com mais abrangência, né, voltar ao patamar de 60, 70 mil operações de crédito por ano, mas numa condição mais favorável, com uma carência maior e com um custo menor. Um outro instrumento de política federal importante é o que nós chamamos, a palavra é meio esquisita, mas é um termo bem comum nos instrumentos, chama PEPRO, que é um prêmio, né, pago ao produtor. Ou seja, é aquela política que o governo faz com o setor privado, pode fazer diretamente com o produtor, mas basicamente com as cooperativas, em que o governo oferece um prêmio por saca, R$30, R$40 por saca, a cooperativa armazena, o produtor entrega na cooperativa, a cooperativa armazena esse cafeicultor por até 6 meses. Com isso a gente enxuga a oferta no mercado, com isso se espera que o preço suba um pouco. Quando normalizar, começa a colocar esse café no mercado. Então, faz uma regulação do mercado. Exatamente. Né? Esse é um instrumento que nós estamos pedindo, nós que trabalhamos com a cafeicultura, conforme já falei no programa anterior, isso é da Confederação Nacional da Agricultura, da Organização Central das Cooperativas do Brasil, que é a OCB, enfim, dos sindicatos, das organizações dos cafeicultores, das comissões parlamentares lá de Brasília do café, e nós estamos aguardando, só para citar 2 instrumentos importantes que o governo precisa alocar. Obviamente, né, o seguro, né, da agricultura talvez seja um item mais importante do que o crédito, porque se nós tivéssemos uma política de seguro aqui no Brasil, análoga ao que tem os outros países, como Europa, Japão, os Estados Unidos, nós não estaríamos discutindo mais prorrogação de dívida, ou seja, o seguro cobriria. Então, avançamos um pouco agora. Neste ano foi anunciado um valor maior que o governo vai colocar como subvenção para pagar parte do seguro para os agricultores. Obviamente, segurar a agricultura é caro, porque é uma atividade de risco, é uma indústria a céu aberto, não é? Mas o governo sinalizou com um valor um pouco maior. Mas nós estamos longe de ter uma agricultura segurada. Não é? Então esse é um outro instrumento que a gente precisa ter, porque cada vez mais as adversidades climáticas são mais intensas. Deixa eu lhe fazer um questionamento, Enio. Você é um técnico e, como tal, e pela sua competência, você tem passado, digamos assim, a salvo das avaliações políticas. Você é um colaborador dos governos que têm se sucedido, porque todos demandam suas habilidades. Mas, olha bem, não estaria no âmbito da política estadual, por exemplo, atribuir a Banestes e Bandes um papel mais incisivo no alavancamento da cultura, da cafeicultura, particularmente reconhecendo o peso dela na nossa matriz econômica? Porque, vou adiantar, banco está comprando Selic. Banco compra Selic. Quando você fala de um banco público, que ele quer no final do ano mostrar lucro, quer mostrar desempenho que atesta a competência do seu gestor. Mas um banco, quando é do Estado, me parece, ele deve cumprir outra função mais estratégica, inclusive ocupando espaços que o banco comercial naturalmente não ocuparia, não? Nós também fizemos um estudo recentemente, nós estamos no núcleo de estudos, pela minha formação, nós estudamos instrumentos de política pública. Recentemente, estudamos o crédito rural no Espírito Santo. Hoje, o Banco do Brasil, mais da metade, cerca da metade do crédito. Depois vem o Sicob, né, com 20 e tantos por cento. O Banco do Brasil e o Sicob, 78% a 80% do crédito ofertado. Depois vem bancos privados, 14%. Depois vem o Banco do Nordeste. Hoje, se somarmos do volume aplicado
de recursos de crédito, apenas 3% aqui no Espírito Santo vem de Bandes e Banespa. Então, você tem razão e há necessidade de se evoluir muito na oferta pelo Bandes, que já aportou mais no agro, e também pelo Banespa. O Banespa já aportou mais de 200 milhões de reais por ano no agro, em crédito rural, você pega aí 40, 50 milhões num ano. Então, realmente caiu muito. Há necessidade, sim, de a gente ajustar isso e ter nos bancos daqui um suporte melhor. E, obviamente, pode-se criar alguns programas de crédito atrelados aqui com alguns tipos de recursos, no banco de investimento, por exemplo. Sim. O desafio de armazenar água, ele tem que ser perseguido. O Espírito Santo não é porque teve a seca agora. Em condições normais, nós temos uma condição de balanço hídrico negativo. O que é isso? A quantidade que chove é inferior à necessidade, ao que as plantas consomem e o que evapora e transpira. Não é? Então já é negativo. A gente sabe que aqui chove de novembro a março, abril, e depois não chove muito. Então nós precisamos armazenar essa água. Porque a água, ao contrário do que as pessoas pensam, ela é uma só no mundo. Você não desperdiça água. Não, ela Você não, estraga, é uma só. Ou ela não desaparece. Ela está no líquido ou no gasoso, não é isso? O sistema é fechado. Sólido, ela está lá, o sistema é fechado. O sistema é fechado. Então nós precisamos armazenar essa água. Obviamente, um programa, por exemplo, de incentivo a armazenar água, uma questão, principalmente do Conilon e tal, é muito importante. Então dá para criar alguns instrumentos. Né? Mas assim, tem muita movimentação nesse sentido. Da orientação da própria Secretaria de Estado da Agricultura, junto ao Bandes, para elaborar programas e direcionar recursos para a agricultura do Estado. Enio, quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco, falando de um assunto que eu acho também é uma paixão sua, né? Esses anos todos que eu o conheço, eu vejo lidando com isso e, inclusive, levando o Espírito Santo a práticas de ponta no domínio tecnológico do assunto. Muito grato pela sua presença, Enio. Eu que agradeço a oportunidade. A presença hoje do engenheiro agrônomo e especialista em socioeconomia, Enio Bergoli. Até já.